Bom, olá a todos. Meu nome é Gabriele Zamperlini Neto, eu sou oncologista e hematologista infantil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a campanha nacional chamada Fevereiro Laranja, que é uma campanha que visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico das leucemias. Num olhar, numa perspectiva pediátrica, né, da discussão do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimam que ao redor de 8 mil crianças e adolescentes sejam diagnosticadas todos os anos no nosso país com algum tipo de câncer. E as leucemias representam quase que um quarto de todos esses diagnósticos, só reforçando a importância de campanhas como essa. Existem muitos tipos de leucemias, mas na faixa etária das crianças e adolescentes, talvez as leucemias agudas sejam as leucemias mais prevalentes. Dentre as leucemias agudas, nós temos dois tipos principais. O primeiro tipo mais comum, que representa 85% dos casos, chamado leucemia linfóide aguda, ou LLA. E um segundo tipo, menos prevalente, mas não menos importante, chamado de leucemia mieloide aguda, ou LMA, totaliza aí 10 a 15% das leucemias agudas infanto-juvenis. A leucemia nada mais é do que uma neoplasia, ou seja, um tipo de câncer do nosso sistema hematopoético, que é o órgão responsável pela produção do sangue e dos constituintes sanguíneos, como os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. E, diferente do que as pessoas podem imaginar, a leucemia não tem nenhum sinal ou sintoma que seja específico, ou seja, que seja exclusivo dela. Muito pelo contrário. A maior parte das manifestações de uma criança ou adolescente que tenha uma leucemia são comuns a inúmeras outras doenças pediátricas, doenças que são até mais prevalentes e mais comuns do que a própria leucemia. Então, num mês como esse de conscientização, numa campanha de conscientização sobre a leucemia, é fundamental que a gente reforce para os familiares e para os profissionais de saúde até envolvidos, engajados na atenção primária das nossas crianças e adolescentes, que na presença de algum sinal ou sintoma de alerta, as leucemias devam ser incluídas numa lista de diagnósticos diferenciais e que, eventualmente, o referenciamento para um especialista em oncologia e hematologia infantil, para um dos centros de referência no nosso país, também seja importante. A leucemia causa um mau funcionamento da medula óssea, que, na verdade, é a fábrica do nosso sangue. E alguns dos sinais de alerta vão ser decorrentes desse mau funcionamento da fábrica do sangue. Então, crianças e adolescentes que tenham uma palidez, uma fadiga, uma dinamia excessiva, quadros febris prolongados, sem nenhuma explicação óbvia para esse quadro febril, ou infecções recorrentes que não são usuais para a condição de saúde dessa criança, até mesmo manchas roxas no corpo, sangramentos nasais, gengivais ou quadros hemorrágicos, podem ser pistas para nós de que essa medula óssea não esteja trabalhando adequadamente. Mas não para por aí. Se a gente tiver e observar aumentos de ínguas, que são os linfonodos ou os gânglios linfáticos em qualquer região do corpo, extensão do abdômen, da barriga por conta de aumento de fígado e de baço, dores ósseas que sejam recorrentes, persistentes e que, quando tratadas com analgésicos simples, também não melhoram. Nos meninos, eventualmente, o aumento do volume testicular pode ser um indício de uma leucemia. E até mesmo sintomas ainda mais inespecíficos, como falta de apetite, perda de peso ou sudorese excessiva, podem nos dar uma pista de que tem alguma coisa errada de acontecendo. E que nessas situações, talvez, mais uma vez, as leucemias devam ser contempladas no diagnóstico diferencial de inúmeras outras doenças. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que é natural e é compreensível que, na perspectiva de um diagnóstico de uma doença tão grave como uma leucemia, a gente seja tomado por sentimentos de medo, angústia, mas que, justamente nesse momento, a gente precisa ter uma postura de enfrentamento, em que a gente
busque as melhores ferramentas, os melhores recursos para que a gente tenha um diagnóstico rápido e assertivo do problema que está acontecendo. Isso por quê? Porque os tratamentos que são contemporâneos das leucemias agudas são tratamentos altamente eficazes. A maior parte das crianças e adolescentes que são diagnosticados com leucemias e tratados nos protocolos disponíveis no nosso país são crianças que conseguem ter cura, mas que para que a gente tenha o sucesso desse tratamento, é fundamental que o primeiro degrau, que é o diagnóstico apropriado, seja bem estabelecido. Então, portanto, na presença de algum desses sinais de alerta, não hesitem em procurar o seu médico de família, o seu pediatra, ou referenciamento para um serviço que tenha especialistas em oncologia e hematologia pediátrica, para que a gente tenha um diagnóstico mais assertivo o quanto antes. Essa era a minha mensagem. Um forte abraço a todos.